Bom, e aí, é, o Espírito, a igreja estava em oração, em adoração, em jejum, e o Espírito Santo, então, manda a igreja separar, orar e enviar esses dois obreiros aí. E aí há um detalhe importante em Atos, porque o Barnabé foi o discipulador de Paulo, né? Foi o líder de Paulo, o discipulador de Paulo. E aí, primeiro, o Lucas começa a narrar assim, né? Nessa ordem: Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Né? Dando ênfase aí ao líder, né? A proeminência do líder Barnabé. Depois, o Lucas muda essa ordem. Ele começa a falar Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, mostrando como que Paulo está se destacando no ministério, no trabalho missionário. Até que chega o momento que não se fala mais de Barnabé, é só Paulo, ok? Ele obviamente não está sozinho, tem outros companheiros, a gente vai ver aqui, ele vai encontrar Timóteo, né? Enfim. Mas isso é um detalhe importante aí, mostrando como Deus realmente estava propulsionando esse homem para cumprir aí os seus propósitos, tá? Então, os capítulos 13 e 14 do livro de Atos falam do envio de Barnabé e a sua primeira viagem, Paulo e Barnabé, e a sua primeira viagem missionária. Então tá aqui no nosso mapa aqui, né? Ele sai aqui da Antioquia, vai para Chipre, né? E aí sobe aqui em Derbe, vai lá para Psídia, Galácia, Icônio, Listra, Derbe e retorna, ok? Veja o retorno aí dele, né? Vai por mar, para na ilha de Chipre. A ilha de Chipre era a ilha de Barnabé, era a cidade natal de Barnabé. E aí ele volta pelo mar, ok? Retorna aí para a Antioquia, que é a igreja que o envia. Isso é algo interessantíssimo, né? A igreja matriz era Jerusalém. Jerusalém era a igreja mãe. Mas as viagens missionárias não nascem da igreja mãe. As viagens missionárias nascem da igreja filha, da igreja de Antioquia. A igreja que teve como pioneiro o Filipe, né? O diácono Filipe, que começou a pregar lá e tal. Depois foram lá os apóstolos, né? E depois foi lá o próprio Barnabé com Saulo para discipular aquele povo lá recém-convertido. É extraordinário essa história, né? Porque essa igreja que é filha, ela acaba ajudando os irmãos, a igreja mãe da Judéia, que estava passando por necessidade financeira, estavam passando fome, estava tendo uma fome muito grande lá. Você pode ler essa história incrível, dinâmica, emocionante, apaixonante aí nesses dois capítulos, capítulo 13 e 14, ok? Bom, e aí, lá em Derbe, quase que o apóstolo Paulo é morto, olha só. Ele é apedrejado, capítulo 14, fala que ele é apedrejado, sim, acharam que ele estava morto, acharam que só pararam de tacar pedra porque acreditavam que ele tinha morrido. Entende? Mas ele não morre, tá? Deixa eu ver se tem aqui na próxima aqui. Isso. Então, ele é deixado quase morto por causa da rejeição do evangelho que ele pregava. Paulo estava começando a sofrer, aquele que fez tanto a igreja sofrer por causa da sua raiva, seu ódio, sua falta de revelação, agora está sofrendo em prol do evangelho de Jesus Cristo. E aí, quando retorna, né, no capítulo 15, nós temos um momento muito importante também da igreja, que é o concílio. Veja só, para você entender aqui, o capítulo 15 está praticamente no meio do livro de Atos, aí, né, 28 capítulos, e começou a surgir um tipo de discordância, né, de cisma dentro da igreja,
E esse é um momento muito meticuloso, muito sensível, porque a igreja poderia se desfazer aqui mesmo em 2 igrejas. O que aconteceu? Você precisa entender isso para sempre, tá? A gente tem estudado, né, como que os judeus tinham dificuldade de compreender que a salvação de Deus não estava limitado a Israel, de que o plano de Deus sempre foi alcançar povos de todas as pessoas de todas as nações, pessoas de todas as tribos, pessoas de todas as línguas, de todas as raças. Isso era uma coisa que os judeus não engoliam, né? Eu não sei se hoje engolem, né? Mas eles não engoliam, eles tinham na cabeça de que o amor de Deus, a salvação de Deus, era só para os judeus. Dada a toda a ênfase que Deus deu para eles, né, o privilégio que Deus de fato deu a eles. E aí, o que está acontecendo? Os gentios estão ouvindo do Evangelho, estão aceitando o Evangelho que Paulo prega, que Barnabé prega, estão aceitando aos montes em sua primeira viagem missionária. Começa lá em Samaria, depois vai lá para as outras cidades. E aí, alguns judeus se incomodavam com isso, se incomodaram com isso. Você vê isso no capítulo 10, né, quando Pedro teve que explicar, no capítulo 10 e 11, Pedro teve que explicar por que, assim, que ele foi lá pregar para Cornélios, né? Teve que explicar por que Deus salvou. Por que você está lá oferecendo a salvação para Cornélios, Pedro? Ele é grego, ele é romano, ele não é judeu. Então, Pedro, olha só o cúmulo, né? Ele teve que explicar para eles lá. Depois você lê capítulo 10 e capítulo 11. E aí Pedro fala, gente, o mesmo Deus deu o Espírito, o mesmo Espírito que Deus deu para gente, Espírito Santo, Deus deu para eles. Vou fazer o quê? Comecei a falar de Cristo lá, os caras receberam o Espírito Santo, foram convertidos, se arrependeram dos seus pecados, foram salvos. E aí parece que resolveu, mas não resolveu. Que aqui no capítulo 15 volta de novo esse problema. Então a questão era mais ou menos essa. Alguns judeus, que a gente chama de judaizantes, estavam reclamando porque a igreja estava assim, se enchendo de gentios. E o problema deles era o seguinte: esses gentios não tinham os mesmos hábitos, as mesmas culturas, hábitos culturais que os judeus, ou religiosos que os judeus. A exemplo, né, comer carne de porco, não comer carne de porco, se abster de carne de porco, ou alguns animais, e outras coisas. E, sobretudo, ser circuncidado, né? Ou seja, para o judeu, ser circuncidado era um meio de você estar aliançado com Deus. Se você não fosse circuncidado, você não estaria aliançado, ligado com relação com Deus. E os gentios estão recebendo Cristo e pronto. Fé em Jesus e pronto. E Paulo e Barnabé estão lá pregando o Evangelho. Fé em Jesus e acabou, só isso. Fé em Jesus é o que te justifica, é o que te faz aceito por Deus e tal. Mas isso não entrava na cabeça do judeu de jeito nenhum. E aí chegou um momento que a igreja gentílica já está assim, quase que superando a igreja judaica. E aí eles tiveram que fazer um concílio, o primeiro concílio, para poder resolver essa questão. Gente, como é que a gente vai conviver juntos aí como irmãos? Vamos ter que fazer 2 igrejas? Uma igreja mais conservadora, outra mais liberal? Então era mais ou menos essa discussão. E aí foi realizado o concílio em Jerusalém, e foi um momento decisivo aí, capítulo 15, depois você lê, e graças a Deus houve sabedoria de Deus aí que foi definido, né, nesse concílio como que seria então essa relação entre os judeus e os gentios. E aí depois disso Paulo deve ter ficado mais tranquilo, né, porque estava sendo acusado pelos próprios irmãos judeus. Agora o concílio foi feito, foi declarado em assembleia, então pronto, não tem mais o que fazer. Aí Paulo então pode retomar sua viagem, sua segunda agora, né, retomar a missão e começar a sua segunda viagem missionária. Capítulo 16 é quando acontece então essa segunda viagem missionária. E aqui do lado você tem aí o mapa, né?
Você tem um mapa aí. Ele sai agora de Antioquia, mas perceba que ele vai por terra, né? Segundo o mapa aqui, ele vai por terra ele passa nas cidades onde ele já pregou o evangelho, como que para confirmar a fé dos discípulos. E aí ele vai dar uma ida lá em cima, onde ele ainda não havia ido, depois retorna, ok? E volta para Cesareia e Jerusalém. Então, nessa segunda viagem missionária, acontece uma discussão entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos. Depois você lê aí a história para você entender. Marcos desistiu da primeira viagem, Paulo não gostou, ficou com isso na cabeça, não serve para trabalho missionário. Barnabé, que era tio de Marcos, na segunda viagem queria levar Marcos. Não, ele é garoto, mas já está mais maduro, já aprendeu. E Paulo, não. A obra de Deus não é assim, não. Como assim aprendeu? Quando a gente mais precisou dele, ele não estava. Então, ele não serve para andar comigo. Algo mais ou menos assim, tá, pessoal? Enfim, Paulo e Barnabé não chegaram a um consenso. Então, ali Paulo deixa Barnabé e começa a seguir, né, sem o seu discipulador. Mas ele encontra um excelente obreiro, que é o Timóteo. Timóteo, que se tornou seu filho na fé, seu grande obreiro aí. Tá? E aí, Paulo prega o evangelho lá em Filipos, capítulo 16, fala daquela história do carcereiro, lembra? Pois é, em Filipos não havia sinagoga. Isso mostra que não haviam judeus ou muito poucos judeus. Para ter uma sinagoga, tinha que ter pelo menos 10 judeus. Se tivesse 10 judeus, ele já abriu uma sinagoga. Então, se não tinha sinagoga, é porque não chegava a ter nem 10 judeus nessa cidade, provando então que é uma cidade predominantemente gentílica. E aí, Deus abre o coração de Lídia, né, que é uma empresária importante na cidade, e abre o cárcere, né, onde Paulo é preso. Tem aquela treta lá de Paulo com a adivinhadora, né, a menina e tal, que tem o espírito de Piton, e ele é preso, ele é açoitado e é preso para ser julgado no outro dia, até que acontece aquele milagre lá, ele ora lá, né? Silas está presente aí também, ele ora lá e os cárceres se abrem. E aí a porta da salvação também se abre para a família do carcereiro, né? Bom, e aí o evangelho ele chega nas grandes cidades gregas, que é a cidade de Atenas e a cidade de Corinto. Na cidade de Atenas, no capítulo 16, é um texto incrível, fala do Deus desconhecido. E na cidade de Corinto, que foi onde Paulo plantou uma das suas igrejas mais amadas, a igreja de Corinto, né? Então, você tem isso daí no capítulo 17 e no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Muito bem, então estamos aqui para a nossa terceira viagem missionária aí, né? Paulo, o missionário entre os gentios, capítulo 12 até o capítulo 28. Nessa terceira viagem missionária, o evangelho chega em Éfeso, chega na grande cidade de Éfeso, cidade grega importantíssima, né, do Oriente Antigo. E em Éfeso, Paulo, acontece um verdadeiro avivamento, né, porque os habitantes de lá eram extremamente idólatras, havia muita feitiçaria, muita idolatria, né? E os habitantes da cidade, eles queimaram seus livros de magia em praça pública, em declaração de submissão a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo e ao poder do Espírito Santo, não mais ao poder dos demônios, ao poder da magia negra e tal, né? Isso, essa passagem ela é realmente incrível e mostra como que
a, a, a cachoeira do Espírito Santo, né, que caiu lá em Jerusalém, está seguindo o seu rumo. Nada pode impedir aí o movimento do Espírito Santo na igreja, ok? Bom, no capítulo 19, versículo 21, Paulo fala do seu plano de ir a Roma. É o primeiro momento que ele fala do seu plano de ir a Roma, ou seja, ele quer ir além. Paulo, ele não para, ele não, ou seja, na primeira viagem ele fez isso, na segunda, ele dá um ângulo maior, um raio maior. Aí ele passa nas igrejas que ele já plantou e tal, e aí na terceira, um ângulo ainda maior, conforme você vê aí no nosso mapa, certo? Então, mas você acha que ele está satisfeito? Não. Ele quer chegar a Roma. Ele quer chegar até os confins da terra. Só que, o que acontece? Esse é um momento muito importante. O Paulo, ele se despede dos presbíteros de Éfeso, porque ele sente, pelo Espírito Santo, de que aquele seria o último momento em que Paulo os veria. Ele chega a dizer algo assim. Isso porque Paulo provavelmente sabia que iria morrer. Chegou a haver uma profecia do profeta Ágapo. Ele chega lá na reunião, né, pega lá o cinto de Paulo, que era um cordel, como se fosse um cordel de capoeira. Ele amarra assim na mão, assim na própria mão, e fala assim: isso acontecerá ao dono desse cinto. Falando que Paulo seria então preso e posteriormente, consequentemente, morto. E aí, quando essa profecia é dada, os irmãos tentam convencer Paulo então de não ir para Jerusalém, de não voltar para Jerusalém, né? Que ele tem que voltar para Jerusalém para dar o relatório para a igreja mãe, a igreja matriz. Mas com essa profecia, os irmãos falam assim: bom, Paulo, então ainda bem que Deus avisou, né? Você não pode ir para lá. E Paulo falou assim: o quê? Claro que eu vou para lá. Não, você não pode ir para lá. Você não acabou de ouvir Deus falando com você que você vai ser preso e pode ser morto? Sim, olha, eu não tenho a minha vida preciosa por mim mesmo. O que mais importa para mim é cumprir a carreira e concluir o ministério que Deus me deu. A minha vida não é importante. A missão é importante. O ministério, cumprir o ministério é o que mais importa. Anunciar o evangelho da graça é o que mais importa. E aí não conseguiram convencer Paulo, e ele vai para Jerusalém. O que acontece? Ele é preso em Jerusalém. Arranjam uma mentira lá, uma calúnia a respeito dele, ele é preso. E quando ele é preso, ele quase que é morto, armam uma cilada para matá-lo, não conseguem matá-lo, mas ele é preso. Isso está no capítulo 21 e 22. E aí Paulo faz a sua defesa, sua primeira autodefesa. Ele mesmo se defende das falsas acusações. Aí, no capítulo 22, quando ele fala da sua autodefesa, ele acaba testemunhando do que Deus fez nele. Porque o que acontece? Paulo era amado pelos judeus, odiava a igreja e era amado pelos judeus. Quando ele se converte, ele passa a ser amado pela igreja e odiado pelos judeus. E aí, né, porque as mesmas pessoas que odiaram Jesus, os mesmos líderes religiosos que odiaram Jesus por pregar o evangelho da graça, né, da salvação pela graça e não por meio da lei, foi o mesmo pessoal que passou a odiar Paulo por pregar o mesmo evangelho, o evangelho da graça, da salvação pela graça, por meio da fé, independente da lei. Justamente por causa disso. Os judeus não. Tem que ser a lei também, a graça e mais alguma coisa, a graça e a lei, a graça e algum, né? E aí isso gerava um ódio incrível entre os judeus contra o Paulo. Então ele é preso e se autodefende. Quando ele se autodefende, ele acaba tendo que falar: gente, deixa eu explicar para você o que aconteceu comigo. Aí ele começa a ter que falar tudo o que aconteceu lá em Atos 9. Falar da sua conversão.
Ou seja, acabava pregando o evangelho, anunciando o evangelho toda vez que ele tinha que se defender. Olha só como que Deus faz. Bom, e aí a gente chega aqui para o final da nossa aula aqui. Paulo é finalmente levado para Roma, prega o evangelho e é executado, tá? Conforme se previu. Bom, mas não foi imediatamente. Quando ele chega em Roma, ele tem as portas abertas para pregar o evangelho. Ele passa por acariações pelos governadores, pelos líderes políticos da região, né, de Roma, e assim, não chegam a encontrar uma acusação, né, plausível contra o Paulo. E aí o que acontece? Ele fica numa casa alugada. Ele fica numa casa, num exílio domiciliar, né? Ou seja, ele era livre para receber qualquer pessoa em casa, mas ele não podia sair de casa. Prisão, né, domiciliar, na verdade. Então ele ficou lá numa casa alugada, e aí todo mundo podia ir lá ouvir Paulo pregando, ensinando, discipulando, e ele fez isso por 2 anos, ok? Durante esses 2 anos, ele discipulou e pregou o evangelho sem poder sair ali. E foi quando ele escreveu as epístolas de Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Porque veja que na segunda viagem missionária, Paulo volta nas igrejas que ele plantou, certo? Agora, ele está preso, então ele não pode voltar lá. O que ele faz? Como é que ele faz para poder estar consolidando esses irmãos que receberam o evangelho? Ele escreve as cartas. Essas cartas eram escritas, nós veremos no outro módulo, né, para resolver problemas imediatos, específicos, para consolar, para animar, né, para repreender também. Paulo nunca teve, assim como os demais apóstolos, ele nunca teve a ideia de que suas cartas, direcionadas para uma igreja local, para um problema local, para uma situação local, para uma necessidade local, se transformariam em palavras de Deus para qualquer tempo, para qualquer lugar, para qualquer igreja dentro do seu contexto. Ele não tinha ideia disso. Ele só estava resolvendo um problema ao escrever essas cartas, um problema do momento. Se ele pudesse, se ele tivesse o WhatsApp, ele ia mandar uma mensagem de WhatsApp. E aí ia perder, né? Porque encher a memória lá ia apagar o momento. Mas por ele estar preso, ele tem que escrever. E ao escrever, esses escritos ficam então registrados. Eles são inspirados por Deus. E aí se tornam as cartas paulinas, né? Assim também como palavra de Deus para a nossa vida. Bom, depois de 2 anos, Paulo é preso novamente, só que dessa vez ele é abandonado pelos seus irmãos. A segunda carta de Paulo a Timóteo é a carta de despedida do apóstolo Paulo. E lá ele se queixa. Ele não é que ele se queixa, né? Ele se queixa, ele fala, poxa, todos me abandonaram. E isso é um momento muito triste, porque parece que, assim, nas primeiras defesas, os irmãos estavam lá defendendo o apóstolo Paulo. Mas depois de um tempo, eles desistiram de defender o apóstolo Paulo. Não sabemos por quê, exatamente por quê. É possível que alguns começassem assim, poxa, Paulo deve ter realmente algum crime, porque não é possível. Ou então, é possível que alguns tivessem medo, assim, rapaz, eu não vou mais defender Paulo, porque daqui a pouco quem vai ser preso sou eu. Mas em alguns casos, como ele escreve na carta para Timóteo, ele fala para Timóteo para que Timóteo não faça isso. Timóteo, não se envergonhe de mim, nem dos meus sofrimentos. Não se envergonhe de mim e nem do evangelho. Não se envergonhe. Então parece que alguns irmãos estavam se envergonhando de ver o seu líder maior aprisionado, assim, né? Apequenado ali, limitado ali, numa situação muito complicada, e não tiveram a visão, né, de que não estava dando nada errado, estava dando tudo certo, sob a perspectiva divina. Mas Paulo, ele
é preso, né, julgado novamente e, dessa vez, segundo a tradição, ele é decapitado em Roma no ano de 67 a 68 depois de Cristo. Mas, se você lê a carta que ele escreve aos Filipenses, né, você vai se surpreender. Talvez você encerre o livro de Atos meio para baixo, meio deprimido, meio, poxa, que coisa terrível que aconteceu com esse homem de Deus. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo está muito bem. Ele fala o seguinte: olha, não fiquem preocupados. O que aconteceu comigo foi lucro, está dando certo. Eu estou conseguindo pregar o evangelho para os guardas do pretório que ninguém consegue chegar. Estou levando o evangelho para gente que ninguém, né, consegue evangelizar. E assim, eu acredito, e Paulo fala lá em Filipenses capítulo 1 e 2, mas mais no 1, né, ele fala: eu acredito que eu vou ser liberto, mas se eu não for, é lucro. Morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu sei que se eu fechar os olhos aqui, eu vou encontrar com meu Senhor. Eu nem sei se eu prefiro a liberdade. Acho que se eu morrer seria muito melhor, porque eu estaria com o Senhor. Mas se for para servir vocês, então que eu continue vivo. Mas foi um cumprimento aí da promessa de Deus, em Atos, de levar o Evangelho até os confins da terra, a plantação dessas igrejas, a, a, a produção das cartas, das epístolas, que se tornaram o doutrinamento ou a doutrina da Igreja de Cristo em todos os tempos. Então esse é o nosso livro histórico do Novo Testamento. As cartas que veremos, estudaremos no outro módulo, são cartas então que foram escritas, as paulinas e depois as gerais, mas as paulinas foram cartas que foram escritas nesse período das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Tá bom? Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado aí dessa aula. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz.